Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar hoje a segunda semana do PET número 3 de arte do oitavo ano. A gente vai conversar hoje sobre uma linguagem do mundo das artes que é a instalação artística. Nós estamos vendo aí uma obra intitulada Tropicalia de Hélio Oiticica, que é uma instalação artística, né? O que caracteriza uma instalação artística? Ela é sempre que o artista seleciona objetos, coisas e instala em um determinado local. Ele coloca em um local. E essas obras, elas possuem a característica de serem interativas, ou seja, o público consegue adentrar dentro dessas obras, consegue interagir, circular pelo perímetro dessas obras, que é o caso da obra que nós estamos vendo aí de Hélio Oiticica, né, que possui essas árvores, esses tecidos pendurados aí, e a gente está vendo as pessoas caminhando por dentro da obra e explorando as potencialidades dessa obra de arte. Outro exemplo que a gente vai ver agora é o Desvio para o Vermelho, de Cildo Meireles. Nessa obra, o artista ele construiu um quarto no qual todos os objetos são vermelhos. Tudo que está dentro do quarto está na cor vermelha e a gente consegue adentrar dentro desse quarto e explorar esse universo monocromático, né? Esse universo que possui apenas uma cor. Uma outra instalação artística que a gente vai observar é o Banquete de Judy Chicago. Ela criou um banquete, né, numa mesa em forma triangular, no qual ela colocou vários pratos, e esses pratos eles representam mulheres que foram importantes na nossa história. E é interessante notar que a mesa triangular ela faz referência à luta pelos direitos das mulheres, né? Uma outra instalação que a gente vai observar é a Esfera Coletiva, de André Amparo e Chico de Paula. Ela é uma instalação que vai se utilizar da videoarte, ou seja, de tecnologias de projeção de imagens, e será projetado na parede uma imagem de uma torcida. E sempre que o espectador passa em frente a essa imagem, essa torcida que está projetada aí, ela se movimenta construindo uma ola. Uma outra instalação que a gente vai ver é de Loret, na instalação do prédio Ars Eletrônica. O que ele fez? Ele colocou aqui no prédio uma projeção luminosa que está conectada com o cubo mágico que está na mão dele aqui. E sempre que ele movimenta esse cubo mágico, o prédio se transforma. O prédio reage às movimentações que ele faz no cubo mágico da mão dele. Então vamos às questões. Número 1. Observe a instalação abaixo. A Copasa promoveu em 2013 uma instalação que chamou muita atenção de belo-horizontinos. O local, Rua dos Carijós, na Praça 7, recebeu das 8 às 16 horas a instalação artística de 60 vasos sanitários. Analisando a imagem e associando aos seus conhecimentos prévios sobre os serviços prestados pela Copasa, escreva um objetivo dessa instalação na sua opinião. Então você vai observar que essa instalação artística, né, feita com vasos sanitários na praça. E para você dar a sua opinião sobre o que se deve tratar, né, sobre o que deve estar falando essa instalação, vamos pensar primeiro qual é a função da Copasa na nossa sociedade. A Copasa ela é a empresa que cuida do tratamento de água e da distribuição dessa água para nossas casas, né? É ela que cuida disso. Então ela cuida do esgoto, a água que é jogada fora, né? A água que está suja. Ela cuida, trata essa água e essa água retorna para as nossas casas. Então o que será que ela quis dizer nessa instalação artística? Pense aí e coloque a sua opinião. Número 3. São características de uma videoinstalação. Letra A, resposta: interatividade e participação do espectador. Número 4. Marque a imagem que representa uma instalação, que é esta
do meio que a seta está apresentando. Aí a gente tem uma instalação intitulada Dengo, do artista Ernesto Neto. São esses crochês, né, que estão pendurados aí no teto. Dentro desses crochês existem alguns objetos e alguns aromas, e quando as pessoas andam por entre esses objetos, elas conseguem interagir com esses objetos e ainda sentir alguns cheiros diferentes aí, tá bom? Então essa foi a nossa semana de arte. Nós vamos ficando por aqui e na próxima semana a gente está de volta. Bons estudos e até lá!